Pessoal, vamos lá. Dando continuidade aqui, né, a aula sobre abordagem comportamental, nós vamos tratar aqui de uma outra teoria, que é a teoria do desenvolvimento organizacional, que traz um novo conceito de organização. A gente vai entender agora como uma organização se desenvolve, ou por que ela se desenvolve. E o desenvolvimento aqui não é simplesmente aumento de lucro, aumento de resultado, não. O desenvolvimento aqui são os passo a passos que levam a organização a caminhar, né, a crescer, a se tornar melhor, a fazer com que os seus funcionários se tornem melhores pessoas, a fazer com que as pessoas que utilizam os serviços ou consomem os produtos daquela organização se sintam melhores. Então, por exemplo, se a gente tem lá eu gosto muito de utilizar a universidade, que é um ambiente organizacional, né? Então, é um ambiente que eu tenho mais experiência. Mas a gente observa lá o nosso ambiente organizacional, né, a universidade, aos poucos ela vai crescendo, vai aumentando, e como isso reflete nas pessoas que trabalham ali. Como isso reflete nas pessoas em volta, né, que utilizam o serviço da universidade, o serviço de educação, o serviço de extensão e mais. Né? Só um instante aqui, tem um negócio no meu olho. Pronto. E qual é esse novo conceito de organização? O novo conceito de organização que a gente traz é o conceito de Lawrence e Lorsch. Famosíssimos eles, né? Se vocês quiserem pesquisar aí atrás aí, eles ficaram muito famosos na década de 70, década de 60, na área de administração. Tá? E são importantíssimos para a gente entender e compreender a administração como um todo. Mas é o seguinte, a coordenação, o que é a organização? Né? É a coordenação de diferentes atividades de contribuintes individuais, né? Contribuintes individuais aqui são as pessoas que contribuem para a organização. Então é a coordenação de diferentes atividades, finanças, marketing, recursos humanos, operacional, produção, vendas e etc. De diferentes contribuintes, né? De diferentes contribuições, com a finalidade de efetuar transações planejadas com o ambiente, com a finalidade, ou seja, com o objetivo, de efetuar transações, né, que foram planejadas lá pela administração, né, pela administração estratégica, mas também planejada, ou seja, em sintonia com o ambiente ao qual ela está inserida. Certo? Então essa é a ideia nova de organização. Não mais uma organização focada simplesmente no resultado, na eficiência, na melhoria do indivíduo, no crescimento individual. Não, mas uma organização que está ali alinhada com o ambiente. Uma coordenação de esforços, né? Coordenação de atividades, coordenação de interesses, visando melhorar sua relação com o ambiente. Vamos trazer, por exemplo, da universidade, que o exemplo da universidade aqui é fantástico nesse caso. O nosso campus, né, o CDSA, ele está em constante sintonia com o ambiente externo, seja por extensão, seja por pesquisa, ou seja, até atendendo mesmo, né, os alunos no âmbito de ensino, mas a universidade está em constante sintonia, ou pelo menos deveria estar, né, em tese deveria estar. Então como é que a gente coordena esses esforços? Como é que a gente coordena essas pessoas, esses indivíduos que fazem a UFCG e fazem o campus do CDSA? Como é que a gente coordena no sentido de melhorar essa transação que a universidade tem com o meio externo? Né? Pode pegar qualquer outro exemplo. Né? Organizações públicas, Tribunal de Contas, bancos estaduais, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde, né, lá no governo federal, né? Outros órgãos, INSS, sempre vai ter a coordenação de diferentes atividades focando nessa melhoria com o ambiente externo. E as empresas também, né? Se a gente pegar exemplos empresariais, aí é que tem aí que se encaixa melhor essa definição de organização. Então a organização é essa, sempre tenho isso em mente, tá? E aí a gente tem alguns elementos, que caracterizam esse DO, esse desenvolvimento organizacional. Por isso que ela está inserida aí nessa abordagem comportamental. A primeira é a cultura organizacional. O que é cultura organizacional e para que serve a compreensão dessa cultura organizacional nesse desenvolvimento? Primeiro, compreender quem é essa organização,
Quais são os seus valores, quais são as suas crenças, né? Quais são os seus ideais, quais são os seus focos, o que é que caracteriza a cultura daquela organização. É mais focada na melhoria social, é mais focada na produção de conhecimento, é mais focada em valores de respeito mútuo, né? Uma liderança participativa, uma liderança engajada, as pessoas proativas. Então, que características caracterizam, perdão pela redundância, mas que características descrevem a cultura organizacional daquela empresa, daquela organização como um todo? Se eu perguntasse a vocês, qual foi a primeira impressão que vocês tiveram da cultura organizacional do CDSA? Né? Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram? De pessoas receptivas? De um ideal, né, gerencial? O que é isso? Um ideal de sustentabilidade, por exemplo? Será que vocês sentiram que o CDSA ele está engajado nesse ideal de sustentabilidade? Os processos fluem normalmente? Há um respeito mútuo, né, na comunicação interna e externa? Há uma educação continuada? Há um respeito, não é bem um respeito, né, mas se a educação continuada aqui é a formação dos indivíduos que fazem a organização, né? Será que o CDSA ou a UFCG como um todo, ela privilegia os indivíduos que querem se capacitar ou dão apoio aos indivíduos que querem se capacitar? Então há um respeito e há um valor de constante qualificação nesse ponto. Todas essas características compõem a cultura organizacional, né? Segundo, clima organizacional. Gente, é diferente, tá? Cultura organizacional são as características, valores, crenças, hábitos, tudo que caracteriza aquela organização. Clima organizacional são mais voltadas para os aspectos psicológicos das pessoas que fazem a organização. Vocês já chegaram numa empresa ou numa organização que vocês sentiram o clima pesado? Onde as pessoas não se olham bem, onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas não se cumprimentam, onde você vê funcionário xingando o outro, ou reclamando com o outro ali na sua frente. Já viram isso? Acontece. Eu já vi várias vezes. Fico morto de vergonha. Mas você percebe que o clima não é tão amistoso. Diferente de um ambiente quando você chega e você vê alegria nas pessoas, você vê as pessoas se tratando bem, e aquilo reflete no atendimento, né? Se você entrar numa loja e perceber e sentir que as pessoas não se dão bem, você já fica sem querer continuar dentro daquele ambiente, né? Por isso que é tão importante trabalhar com o clima organizacional, especialmente esses fatores psicológicos, né? E aí o que tem a ver? Cultura organizacional, clima organizacional com o desenvolvimento organizacional. Gente, para desenvolver, a gente vai trazer o conceito de desenvolvimento, mas eu vou antecipar. Para desenvolver uma organização, para crescer, melhorar a cada dia, não tem como fazer isso se a gente não conhece a organização que a gente é, o que a gente tem, né? Se nós não conhecemos a organização que a gente faz, nesses seus aspectos culturais, né? Se a gente não sabe os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes, se a gente não sabe o que de fato a gente quer para a nossa organização, para a sua relação com o meio externo, para os profissionais que fazem essa organização. Se a gente não sabe isso, a gente vai desenvolver para quê? A gente vai crescer para onde? A gente vai melhorar o quê, se a gente não conhece? Então, o primeiro caso é conhecer a cultura organizacional. Segundo, clima organizacional. Melhorar o ambiente psicológico daquela organização, melhorar o clima, melhorar a interação entre as pessoas. E aí sim a gente pode pensar em desenvolvimento organizacional. Para se desenvolver, a gente precisa mudar. A gente precisa primeiro conhecer a realidade e aí depois fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Então, enquanto todo mundo está indo nesse sentido, né, o slide, vocês vão ver aqui que o slide ficou um pouco... Eu queria essa imagem o contrário. O contrafluxo, né? Mas não ficou e aí vai assim mesmo. Vocês vão me ajudar aí na interpretação. Enquanto todo mundo está... toda vez acontece isso. Enquanto todo mundo está nesse sentido aqui, cadê o meu mouse? Está todo mundo nesse sentido, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar o sentido da organização. E vocês
viram na aula retrasada, né? Sobre teoria estruturalista, que tudo muda. Segundo Heráclito, tudo muda. Claro, existe uma estrutura em volta lá que caracteriza as bases daquela organização ou daquele arranjo, mas a gente está em constante mudança. E a organização também precisa passar por essa constante mudança. Precisa mudar. Não é porque tá bom, não é porque tá bom que não possa melhorar. E se estiver ruim, aí é que precisa melhorar mesmo. Tem não sei quem foi que falou, do mainstream, né? Não é um cantor famoso, não lembro agora. Eu disse, se tá ruim, primeira coisa muda. Se a situação tá ruim, primeira coisa muda. Tenta mudar. Né? Então, enquanto todo mundo está nesse fluxo aqui, a gente precisa fazer alguma coisa para a organização mudar. Primeira coisa, adaptabilidade. Se existe uma tecnologia nova, se existe um sentido diferente, se existe alguma coisa que a gente precisa fazer para mudar essa organização, primeiro a gente tem que ter a capacidade de se adaptar às coisas novas. Como que a gente vai absorver uma novidade, absorver uma inovação, se a gente não consegue se adaptar? Para se adaptar, às vezes é difícil, mas é um hábito que a gente pode cultivar. Senso de identidade. Segundo, você se identificar com um colega. Você ter uma equipe que se identificam entre si e que ao mesmo tempo se identifica com a organização para que possa ajudar nesse processo de mudança. Terceiro, visão exata do meio ambiente. Compreender que ambiente a gente está inserido, quais as necessidades daquele ambiente e como a gente pode se adaptar àquele ambiente. Veja, se você abrir uma empresa, vamos trazer agora para a questão organizacional, você abriu uma empresa e enfrentou uma pandemia. Sem a menor senso de identificação com o colega, sem a menor capacidade de adaptar-se à nova realidade, sem o menor conhecimento do ambiente em que ele está inserido, o indivíduo vai lá e diz, a partir de hoje eu vou fazer entrega online. Ora, ele vai ter dificuldade para se adaptar, porque ele não vai organizar direito aquela nova rotina. Ele não vai estar muito preocupado em estar passando álcool, em estar se higienizando, porque ele não tem senso de identidade, ele não se identifica com o cliente ou com o colega de trabalho, então ele não vai estar preocupado com aquilo. E ele vai perder a visão do meio ambiente, do meio onde ele está inserido. Ele vai estar totalmente out, vai estar totalmente apático e fora da realidade. Essa organização é uma forte candidata à falência. Não estou dizendo que todos que falei seguiram isso, mas essa organização que não consegue se adaptar, que não consegue ter uma visão clara do meio ambiente onde ela está inserida, ela não consegue se mudar, ela não consegue mudar, ela não consegue se manter. E por último, integração entre os participantes. Ora, eu preciso ter um senso de identidade, se identificar com o colega, ter empatia e também com o cliente, mas também eu preciso ter uma integração entre os participantes que fazem aquela organização. Senão eu não consigo mudar. Como que esse barco vai andar? Como que esse barco vai continuar se os próprios indivíduos que fazem essa organização não conseguem conversar entre si? Né? Então é preciso ter esses 4 elementos aí para a gente ter uma mudança organizacional. Nós temos 2 tipos de mudança. Nós temos a evolucionária, que vai mudando aos poucos. Aos poucos a gente vai mudando, também chamada de incremental. Tá? Vai incrementando aos poucos. Mudanças paulatinas, devagar e sempre. Né? Nós temos mudanças revolucionárias. Eu coloquei aqui um peixinho aqui que estava nesse aquário aqui, vai passar para um outro aquário, mas é um aquário bem semelhante, né? Não seria tão revolucionário assim. Mas só o peixe pular de um aquário para o outro já é uma revolução grande, né? Então imagine que aqui, esse outro aquário aqui, me acompanha aqui na minha criatividade, na minha reflexão. Foi muito rápido. Então, para ele chegar aqui, ele precisou dar um salto grande, precisou fazer uma mudança revolucionária para sair do local onde todo mundo estava, né, para ir para um local onde ele vai ficar sozinho, né, mais espaçoso, tal, vai nadar melhor. Ele teve que fazer uma mudança revolucionária. Então essas mudanças, professor, qual é a melhor, evolucionária ou revolucionária? Vou confessar uma coisa para vocês. Há bastante tempo eu imaginava, eu era extremamente fã da mudança evolucionária. A mudança evolucionária. Aos poucos, paulatina, né, incrementando uma coisa, melhorando uma coisa aqui, outra lá. Mas, gente, a depender da realidade, a gente precisa fazer sim uma mudança revolucionária. Não é porque chama revolucionária que você vai ter que ser
comunista, esquerdista, se você quiser se identificar, tudo bem, boa sorte, todo mundo tem o direito de escolher a ideologia política que quiser. Mas não é isso, não significa dizer que vai fazer a revolução. Não, é que você vai mudar totalmente o fluxo. Você vai sair do fluxo que estava todo mundo indo, né? E vai para o contrafluxo. Você tava todo mundo vindo para cá e você vai para o contrafluxo, vai fazer uma mudança revolucionária. Mesma coisa aqui, ó. Tá todo mundo aqui nesse aquário e ele vai fazer uma mudança revolucionária, ele vai saltar, né? Ele vai saltar para outro aquário. Sim, como eu estava falando, eu tinha essa ideia de que as mudanças deveriam ser somente revolucionárias, mas não, tem coisas que é mais devagar mesmo e tem coisas que tem que ser de uma hora para outra. Veja, um banco ele tem que ter mudanças revolucionárias. Veja aí o caso do Pix, né? É uma mudança pequena, começou ali com transferências bancárias, né? E ele vai chegar até pagamentos em débito, né? Acho que sim, acho que tem mais outras coisas, mas o que eu tô lembrando agora vai fazer pagamento em débito, né? É isso. E o resto das transações é só questão de tempo. E a mudança revolucionária é você sair de onde você está e ir para outro. Por exemplo, nesse caso que eu falei, né? A empresa ela tinha só um ponto comercial, um ponto de venda ali. E aí ela teve que se revolucionar e fazer agora só entregas em delivery, vendas em delivery. Né? Então isso é uma mudança revolucionária diante de uma situação. E a gente precisa ter a coragem de mudar, tá, gente? Precisa ter a coragem de mudar. Requer adaptações? Requer. Requer desafios novos? Requer. Mas também viver sempre crescendo para baixo, como diz, né? Ou então morrer dentro do mesmo aquário? Não. Aí ia ser medíocre demais para uma só vida que a gente tem. Bom, e aí eu vou falar para vocês agora como é que é o processo de desenvolvimento organizacional. Como é que se procede isso? Primeira coisa, colheita de dados ou coleta de dados. A gente precisa ir a campo, fazer entrevistas, aplicar questionários, fazer gráficos, montar tabelas para a gente conhecer a organização que a gente está. A gente vai tentar fazer o desenvolvimento organizacional, né? Então a primeira pergunta é, eu vou usar ou não o DO? Eu vou usar ou não esse procedimento de desenvolvimento organizacional? Eu vou enveredar ou não por essa caminhada aí de desenvolvimento? Segundo, fazer o diagnóstico. Conhecer a organização, como eu falei para vocês. E aí através de dados, coleta de dados, que é o próximo item aqui, né? Fazer colheita de dados ou coleta de dados. E aí no fim dessa primeira etapa, fazer uma retroação e uma confrontação dos dados. Olha os dados, olha a realidade e olha o desenvolvimento. O que nós temos, o que queremos e como a gente vai. Vamos bem nesse sentido? Então bora. Segundo, diagnóstico em si da organização. Aqui a gente fez um diagnóstico inicial. Né? Em a nossa organização, o que a gente tem? Aqui não, aqui a gente vai fazer um diagnóstico organizacional com profundidade. Nós vamos identificar os problemas, identificar os conflitos, ver os pontos fortes, os pontos fracos. Isso aí vocês vão ver lá na disciplina de gestão estratégica, com o professor Alain. Identificar os problemas, saber as nossas necessidades, identificar os conflitos e saber o que a gente pode melhorar. Segundo, fazer o planejamento da ação, o plano de ação em si, né, e buscar a solução desses problemas. Fazer esse planejamento é dimensionar o que a gente tem, dimensionar as pessoas que a gente tem, os recursos que a gente tem, como a gente vai fazer, em que tempo e o que a gente espera. É muita coisa, né? Vocês vão ver isso com detalhe lá em administração estratégica. Não tenha pressa. Aqui é só para a gente entender de uma forma geral. Terceiro, intervenção organizacional. É hora de agir, é hora de implementar. Então vamos lá. Já separamos as equipes, vamos agora capacitá-las. Fazer desenvolvimento, fazer treinamento, capacitação para que essas equipes, essas pessoas saibam o que a organização espera dela e saibam como implementar as coisas que a gente elaborou lá no planejamento. Desenvolvimento intergrupal, né, entre as pessoas. Criar liga, criar conexão entre essas pessoas que vão promover esse desenvolvimento organizacional. Lembra que eu falei lá no início? As pessoas têm que ter um senso de identidade, as pessoas têm que ter uma integração entre os participantes para poder todo mundo comprar a ideia e para poder todo mundo seguir na mesma linha. Porque, gente, a gente está aqui, né, nesse fluxo, e a gente vai para um contrafluxo, né? Então, as pessoas precisam estar muito unidas para seguir esse contraponto, porque é muito difícil mudar a trajetória. E aí, terceiro, fazer uma avaliação e acompanhamento. Essa avaliação é durante o processo de intervenção, tá? Tem a avaliação final, que vai acontecer lá no final da implementação, mas tem essa intervenção aqui, aliás, tem essa avaliação aqui que é durante a avaliação, durante a intervenção. É preciso avaliar, saber se o que a gente planejou está sendo executado
E é preciso acompanhar, porque uma ou outra pessoa pode destoar, desfocar. Por exemplo, você vai abrir uma lanchonete, né? Aliás, você já tem a lanchonete, você vai transformar ela em delivery. Vamos pegar aquele mesmo exemplo. As pessoas podem não ter um bom relacionamento com o cliente ali no chat, ou ali no WhatsApp, né? Ali no iFood. E isso pode queimar muito a marca. Então, a avaliação e acompanhamento é para a gente saber, opa, será que meu funcionário está atendendo bem o meu cliente agora que é pelo WhatsApp, agora que é via texto? Você sabe que um texto lido é diferente de uma palavra falada, né? Porque pode existir diversas interpretações. Então, o cliente pode perguntar uma coisa, o meu funcionário pode responder de forma grosseira e aquilo ali pode prejudicar a minha marca. Então, eu preciso estar acompanhando para saber se essa intervenção está caminhando no sentido de desenvolver a minha organização, ou se essa mudança está gerando crescimento e desenvolvimento organizacional, certo? Segundo Lawrence Losh, nós temos esse diagrama aí que mostra essas fases do processo de maneira mais interessante, tá? Nós temos no primeiro momento o diagnóstico, conhecer a organização, planejar a ação, implementar e, por último, avaliar. São essas 4 fases. Né? São essas 4 fases. Aqui a gente tem coleta de dados, que faz parte do diagnóstico, né? A intervenção. E na intervenção tem essa avaliação, mas Lawrence Losh, ele apresenta todos eles no mesmo diagrama. Conhecer a empresa, conhecer a organização, fazer o diagnóstico, planejar a ação, implementar e avaliar, certo? Isso aqui também, gente, isso aqui vocês vão ver, eu vou só fazer uma dentro aqui, não tem nada a ver com a disciplina, mas como a gente estuda gestão pública, vocês vão ver isso aqui lá na disciplina de políticas públicas, tá? Mais ou menos isso, um pouco parecido com isso, né? Nas políticas públicas a gente segue mais ou menos esse roteiro. Conhecer a realidade, identificar problemas, planejar, né, escolher ações, implementar a política pública e fazer uma avaliação. Na hora de elaborar e implementar uma política pública, a gente faz também um processo de desenvolvimento organizacional, né? Fazendo aí um pouco de paralelo. Mas são 2 abordagens diferentes, tá, gente? Só para vocês, quando vocês virem, vocês fazerem essa comparação depois. Então é isso, gente. Fazer desenvolvimento organizacional é encarar uma mudança organizacional. Tá? Encarar uma mudança. E para encarar uma mudança, primeiro você tem que fazer o deverzinho de casa. O deverzinho de casa é conhecer a organização, planejar a ação, implementar e avaliar. Ok? Então um abraço, agradeço a todos a atenção. Vamos continuar, que a semana ainda está corrida.